Olá, bom dia para vocês que estão me vendo agora pela manhã. Boa tarde e boa noite, conforme o período que você esteja nos assistindo. Espero que esteja tudo bem com vocês e nós continuamos essa nossa trajetória de entendimento do comportamento humano, de entendimento da psicologia. Hoje, no fundo, nós temos uma tela que foi pintada por um grande amigo meu, o Carvalhal, e uma tela muito sugestiva, né? Remete-nos a algo da nossa infância, uma tela lúdica e que tem muito a ver com o tema que nós vamos falar hoje. O tema que nós vamos falar hoje foi sugerido pela nossa amiga Simone Sponchiado. A Simone, ela faz uma bela colocação. Tem um aluno com transtorno opositor aprendido e gostaria de saber como lidar com a criança de apenas 9 anos de idade. Simone, nós sabemos assim que o distúrbio desafiador e de oposição, ele é um distúrbio que tem algumas características próprias desse distúrbio. Quando uma criança apresenta, por exemplo, birra, quando uma criança apresenta uma irritabilidade, sabemos que isso é até normal, porque a criança está passando por um processo de sociabilização e que estão sendo colocadas regras, limites, ela está aprendendo a lidar com frustração, com autocontrole. Então, é natural isso. Mas quando é persistente, quando a gente nota que existe uma agressividade persistente, uma irritação persistente, comportamento vingativo, uma recusa constante em obedecer regras, não é? Aí sim nós podemos pensar que são sintomas desse transtorno desafiador opositivo. E aí é muito importante buscar ajuda para a criança. É provável que o seu aluno, para ter esse diagnóstico, ele já está recebendo ajuda. A ajuda terapêutica aqui tem um valor muito grande, porque na terapia, num clima de entendimento da criança, vai se exercitar o autocontrole dela. Ela vai ter todo um trabalho sendo feito através de exercícios, de jogos, para que ela crie dentro dela mesma essa capacidade de autoadministração do seu emocional, de autocontrole, aprender a suportar mais frustrações. E você fala muito bem como professora, porque é importante que a escola faça esse trabalho alinhado com o próprio psicólogo, uma ação conjunta. E quando existe esse alinhamento, esse interesse, não é, da escola com o trabalho terapêutico e o entendimento dos pais, aí nós vamos ter um sucesso nesse trabalho. Quando a criança não é feito esse trabalho em conjunto, a criança pode evoluir para uma coisa chamada transtorno de conduta. Aqui, todos esses sintomas que nós falamos vão se intensificar muito mais. A criança passa a ter um comportamento francamente destrutivo e aí as consequências são muito desagradáveis. Acredita-se, algumas estatísticas, que em torno de 70% das crianças que não foram tratadas convenientemente com o transtorno desafiador opositivo
podem evoluir para o transtorno de conduta. Portanto, é importantíssimo tratar das crianças com esse tipo de distúrbio. Então, vamos lá. O que a escola pode fazer? A escola pode fazer muito. É importante que a escola, primeiro, compreenda que esta criança, para ter estabelecido esse tipo de transtorno, isso tem implicações orgânicas, pode ter implicações ligadas a hormônios, a parte de neurotransmissores. Por isso que é importante também uma boa avaliação médica. Então, carga hereditária, isso tudo tem um peso importante, não é? Mas o ambiente. Então, o nosso conceito é um conceito interacionista, mais o ambiente. Muitas vezes, em casa ou em escolas que essa criança já teve, houve falha na construção de um programa de regras para a criança e de uma rotina para a criança. Então, a criança aprendeu a desobedecer e quebrar regras. Então, a primeira coisa, nós precisamos estabelecer uma rotina. E nós precisamos estabelecer um conjunto de regras para a criança. E essas regras serem cumpridas. A criança precisa sentir que ela está num ambiente seguro e que existe hora para tudo. Hora para brincar, hora para estudar, hora para desenhar, hora para conversar. Ela precisa sentir que o ambiente é um ambiente organizado. E é muito importante que a gente socialize isso com os pais, levando aos pais, através de textos, o conhecimento de que eles precisam criar um plano de rotina. Muitas vezes essa rotina os pais podem deixar escrito num cartaz em casa, como vai ser o dia da criança, todas as etapas que ela vai passar. Na escola também nós podemos criar um plano de rotina escrito, quais serão as atividades do dia, e a criança vai entendendo as passagens. Nós podemos criar por escrito as regras, como se fosse um pequeno manual, não é? Construído, onde existem regras, as regras importantes da escola. Isto faz com que a criança comece a perceber que existem sinalizações de comportamentos, de atitudes que devem ser respeitadas e obedecidas. Isto é fundamental para a criança. Outra coisa fundamental, quando a criança fica irritada, briga, esbraveja, é muito importante que você, como professora, não entre no bate-boca. Ou seja, ela não pode te perceber que você se desequilibra. Porque aí você está empoderando ela de forma negativa. Ela precisa perceber que você dá o limite, por mais que ela esbraveje, se ela está nervosa, irritada, etc., você vai dizer para ela o seguinte: olha, quando você se acalmar, nós vamos conversar. E a partir daí, você não fique falando em cima dela, etc. Isso vai fazer com que ela perceba que você não perdeu a segurança do ambiente, que você conduz o ambiente de forma segura, de forma firme. O falar com a criança deve ser olhando nos olhos dela, uma fala suave, baixa, mas uma fala firme. Isto é importante, não é? Passado aquele momento de estremecimento, aí você coloca os devidos limites, sempre mostrando a ela um princípio de justiça, que os limites estão sendo colocados para
todas as crianças, que faz parte da convivência, de que eles são importantes para a convivência do grupo. Procure, quando ela estiver mais tranquila, calma, mostrar a ela e reforçar todos os comportamentos adequados. Às vezes nós achamos que elogiar a criança não é colocar limites. O elogio é uma das formas mais poderosas que nós temos de colocar limites numa criança. Quando você elogia, aplaude o comportamento positivo, aplaude entre aspas, de forma figurada, mas você demonstra à criança que você gostou, que a criança está melhorando muito, evoluindo. Quando você faz isto, você está reforçando aqueles comportamentos positivos dela, para que eles ocorram numa frequência ainda maior. Então a criança começa, a partir daí, edificar-se nos limites. Então não poupe elogio aos comportamentos adequados e positivos. Tenho certeza que essas recomendações vão te ajudar muito na melhora do seu aluno. Eu fiquei pensando, lendo a sua pergunta, que legal ter uma professora que entenda que estes comportamentos não são uma mera desobediência, que não culpabilize a criança, uma professora que não trate de uma maneira simplista, superficial, preconceituosa, mas uma professora que busque um entendimento profundo e que já entendeu uma lição da vida muito importante. Para eu poder contribuir com a modificação do outro, eu preciso me modificar. Eu preciso aprender novos comportamentos para lidar com estas situações. Parabéns, Simone, e que este vídeo possa contribuir com outras pessoas. Um grande abraço a todos e eu volto.